Olá, meus amores, como vocês estão? No começo do nosso isolamento, eu mandei para vocês várias atividades, né? Revisando assuntos que a gente já tinha visto em sala de aula e também assuntos que vão nos ajudar. Foram introdutórios, tá? Foi para introduzir os assuntos que nós vamos ver a partir de agora. Todos os assuntos vão estar dentro do livro, então eu vou dizer a página onde vocês vão encontrar o assunto. E também vão ser assuntos que no final de cada aula vão ter os exercícios no livro ou eu vou deixar na sala de aula do Google, tá? No portal lá digital, para vocês acessarem e responderem, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Mas antes de começarmos, eu quero que saibam que os conteúdos que vamos ver na aula de hoje, eles estão no livro de vocês, tá? No livro 1, Língua Portuguesa, Produção de Texto, a partir da página 21, tá bom? Então, hoje, nós faremos uma revisão breve sobre variação linguística. Ô, Wandi, por que breve? Porque, primeiro, eu já tinha explicado isso em sala, né? Na sala de aula. Depois eu preparei para vocês aulas, videoaulas, logo quando a gente saiu para isolamento, quando ficamos em quarentena. Por isso que eu coloquei até esses 3 links aí embaixo, ó, percebam aí que tem 3 links, tá, do YouTube. Então, se vocês entrarem nesses links, vão ter 2 aulas sobre língua e linguagem e uma aula que é de exercício sobre a diferença entre língua e linguagem, onde a gente vai encontrar linguagem verbal, não verbal e mista, linguagem formal e informal e variação linguística, ok? Outra coisa, Wandi, tá ruim para eu pegar esses links, não tem problema, entra no YouTube e digita Tia Wandi Explica e Descomplica, esse é o meu canal. Vocês, ao entrarem no canal, vocês vão ter todos os vídeos. Além disso, vocês ainda podem encontrar esses vídeos na sala de aula do Google, tá? Na Classroom, aonde eu coloquei também os links desses vídeos, tá bom? Não tem como compreender variação linguística sem antes assistir essas aulas. Então, quem não assistiu, deve ir assistir, tá bom? Bem, outro assunto que nós vamos ver na aula de hoje é homonímia, tá? Que algumas outras pessoas chamam de homônimos. É a mesma coisa, não tem nada de errado. Ou eu posso chamar de homonímia ou posso chamar de homônimo, ok? Bem, mas antes de iniciarmos qualquer outra coisa, eu quero fazer essa explanação breve, essa explicação breve sobre sobre língua e linguagem até chegar na variação linguística. Vejam só. Língua. O que é língua? Código linguístico mais a cultura e costumes de um povo. O que é linguagem? Linguagem é o uso dessa língua para a comunicação. Então, a língua nada mais é do que o idioma de um povo associada à sua cultura, ok? Então, eu tenho o idioma mais a cultura de um povo, aí eu tenho a língua. E a linguagem, ele vai pegar esta língua, a língua de um povo, e vai utilizar-se para se comunicar. A linguagem ela ainda é dividida em verbal, não verbal e mista. Verbal, quando a pessoa do discurso ela se comunica usando palavras. Linguagem não verbal, quando se comunica não utilizando palavras. E a mista, quando usa os dois ao mesmo tempo. Ele vai usar palavras e vai usar imagens, sons, gestos, enfim, tá bom? A linguagem também pode ser formal ou informal. Formal, quando ela usa a gramática,
ok? Quando ela se preocupa em utilizar as regras da língua. E a informal é quando não se preocupa em usar a gramática, as regras gramaticais. Então, a linguagem informal é essa linguagem do cotidiano, tá bom? A variedade linguística, ela vem da informalidade, né? A informalidade, cada um vai ter uma particularidade, faz com que a língua sofra uma variação. E essa variação linguística, ela pode ser histórica, regional, chamada também de geográfica, social ou cultural, ok? Então, a variação linguística, ela pode ser histórica, quando a língua sofre alteração por causa do tempo. Regional, quando ela sofre alteração por causa do lugar, da geografia, por isso que pode ser chamada de geográfica ou regional. A social, quando ela sofre mudanças por causa do meio social, se você teve a felicidade de estudar bastante ou a infelicidade de não poder ter tido essa oportunidade de estudar tanto, pelas pessoas que você convive, por causa dos grupos que você se socializa. Então, as mudanças que a língua sofre por causa desse meio social é chamada de variação linguística. Lembrando que eu falo lá na outra aula, eu vou falar agora de novo. A gente não pode esquecer que a língua é viva, tá? Ela não é uma coisa estática, parada, que não muda, não. Ela é viva. Aparecem palavras novas todos os dias. As pessoas, dependendo do grupo, elas irão se comunicar de uma forma diferente mesmo, tá? Então, a língua, ela também sofre mudança pela situação, tá bom? Ela é situacional. Eu estou falando no telefone com alguém que eu não conheço, né? Eu não sei quem é ainda, então eu atendo: alô, posso ajudar? Você quer falar com quem? Quando eu descubro que é um amigo meu, eu mudo a minha linguagem. Oi, cara, tudo bom? Eu estou em casa, passa aqui. Então percebam que a linguagem ela vai mudar por causa da situação comunicativa. Eu percebo que o outro faz parte da minha intimidade, faz parte do meu meio, né? Íntimo, então amigo, irmão, um parente. Eu mudo a minha linguagem, tá bom? E a variação linguística cultural faz parte da cultura daquele povo, tá bom? Então, o maior representante desse tipo de variação é Chico Bento, né? Chico Bento, percebam que ele tem um linguajar caipira. Pronto, aquele linguajar caipira, né, é designado como uma variação linguística cultural, tá bom? Então, toda linguagem que sofreu mudança por causa da cultura, ela vai ser uma variação linguística cultural, ok? Vamos prosseguir. Aí, vejam só. No livro de vocês, na página 21, tem essa cruzadinha aí. Tem esse exercício que eu achei muito bacana, tá? Por isso que eu coloquei aí, ó. Por que é bacana, Wande? Porque ele revisa tudo através de uma questão apenas, tá bom? Então, vamos ver aí se vocês conseguiram acertar. Quem já respondeu, confere a sua resposta. Quem ainda não respondeu, todas as vezes que eu perguntar aqui, fizer a pergunta, o questionamento, vocês vão respondendo, tá? Pensa rapidão, vê qual é a resposta e coloca, tá certo? Bem, vamos lá. Ele diz aqui, ó. Preencha a cruzadinha abaixo segundo os conceitos aprendidos nesse capítulo, ok? Número 1. Linguagem utilizada no ambiente virtual, sobretudo nas redes sociais, tais como Facebook, WhatsApp, Instagram e etc. Então, ele quer saber
qual é a linguagem que é utilizada no ambiente virtual. Isso eu expliquei na aula, na videoaula que eu passei para vocês antes da gente sair de férias, tá? Antes da gente sair de férias, eu passei isso aí. Vamos ver? Qual é a linguagem que utilizamos no meio virtual? Internetês, né? Eu disse a vocês que pode ser chamado de internetês, ou linguagem digital, tá? Linguagem digital ou internetês. Quando eu observo que o número 1 é na vertical e que não daria para escrever aí linguagem digital ou apenas digital, só sobraria a palavra internetês, né? Vamos lá, número 2. O número 2 agora é na horizontal, não é verdade? Vamos lá, ele diz aqui, ó. Modalidade de linguagem prestigiada, escolhida pela elite de uma sociedade como modelo de comunicação verbal. Qual seria o modelo de comunicação verbal? Aquele o qual devemos seguir. E aí, conseguiram colocar aí, encontrar? Vamos ver qual é? A norma culta, né? Que eu disse a vocês, norma culta e linguagem formal é a mesma coisa. Norma culta, linguagem formal é aquela qual nós utilizamos as regras da gramática, tá bom? Bem, vamos lá, vamos continuar. Número 3 agora é na vertical. Variante linguística, também conhecida como jargão, a qual está associada ao uso de um vocabulário específico por determinada classe de profissionais. Eu também explico isso lá no vídeo. Vamos lá, vamos ver? É a linguagem profissional, né? Chamada também de técnica, tá? A linguagem técnica, a linguagem profissional já está dizendo tudo. É pela profissão. Um juiz, por exemplo, ele vai usar a linguagem jurídica. Então, essa linguagem jurídica é uma linguagem profissional, técnica, que ele só deve utilizar essa linguagem com pessoas também do meio jurídico. Então, com advogados e outros juízes, tá? E outras pessoas do meio. Se ele for se comunicar utilizando essa linguagem com pessoas que não é da área, que não é desse meio profissional, pode ser que algumas pessoas não compreendam, tá bom? Bem, vamos seguir. Agora, o número 4, e também é na vertical. Vamos lá. Categoria linguística decorrente das alterações vocabulares empregadas por indivíduos de diferentes idades. E aí? Lembra que eu falei? A língua, ela é viva, tá? Ela é viva. Mas aí ele quer saber aí qual é a categoria linguística decorrente das alterações vocabulares empregadas por indivíduos de diferentes idades. Vamos ver? Etária, né? A categoria etária, ou seja, por faixa etária, por idade, né? Percebam que os nossos avós, ele tem uma linguagem diferente da nossa, né? Eu tenho uma linguagem diferente da de vocês, né? Não é verdade? Vocês até dizem assim, a tia Van tem o modo de falar de velho, né? Pronto, então. Por quê? Porque nós temos uma faixa etária diferente. Vocês são jovens, e eu não mais. Então, a linguagem que vocês usam é muito mais diferente da minha, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Quinto, também é na vertical, vamos lá. Variação da linguagem associada ao contexto em que a mensagem está inserida. Por exemplo, as situações formais e informais. Eu falei isso ainda hoje, né? Eu nem vou explicar muito, senão eu dou a resposta. Vamos lá. Situacional, né? Situacional. A língua, né? A variação linguística associada ao contexto, ou seja, ao meio, à situação, ele é uma variação linguística situacional,
tá bom? Vamos lá para o sexto. Eita, olha para aí. Eu acho que eu dei a resposta, mas vamos lá. Variante motivada pelo nível de escolaridade ou classe social do falante. De novo. Variante motivada pelo nível de escolaridade ou classe social do falante. Classe social tá na cara o que é, né? Classe social, a linguagem na variação linguística social. Então, quando eu tenho uma variação linguística por causa da sociedade, por causa dos meios, da classe social, do nível de escolaridade, nós temos aí a variação linguística social, ok? Vamos lá, sétima questão. Sétima questão não, sétima alternativa aqui, vamos lá. Variação da linguagem ocorrida devido à vivacidade. A vivacidade, porque a língua, ela é viva e ainda ela consegue viver por muitos anos, né? Então, pela vivacidade natural e ao constante movimento da língua através dos tempos. De novo, a gente tem que entender o que é que ele está querendo da gente. Então, vamos lá. Variação da linguagem ocorrida devido à vivacidade natural. Já deu a resposta, né? E ao constante movimento da língua através dos tempos. Olha aí. Ele fala, depois ele fala de novo. Ele deu a resposta de verdade. E aí, qual será? Histórica, né? Sem dúvida, né? Histórica. Vamos lá, vamos para o 8. Variante linguística motivada pela distância geográfica que separa os falantes de determinado idioma. Eita, faz nem graça essa daí. Variante linguística motivada pela distância geográfica, minha gente. Isso aí tá na cara, né? Se é pela geografia, que tipo de variação é essa? Geográfica, né? Mas perceberam que exercício bacana? A gente conseguiu revisar todos os tipos de variações. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Bem, agora nós vamos ver homonímia. Ok? O que seria isso? Esse assunto vocês vão encontrar na página 23, tá? Do livro de vocês, que eu já disse que é o livro 1, tá bom? Homonímia também é chamado de homônimos, ok? O que seria isso, Wander? Mas antes da gente ver o que seria, vamos ler essa tirinha aí. O que é tirinha? O gênero textual onde se conta a história dentro de quadrinho em uma linha só, tá? Pode ser na horizontal ou na vertical. Então, a historinha vai estar contado com os quadrinhos posicionados um ao lado do outro ou um abaixo do outro, ok? Aí nós temos aí um menino e um médico. O médico chega e pergunta a ele: o senhor é paciente? E o menino responde: costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi, faz tempo. Vejam só, percebam que o médico fala sobre uma coisa e ele pensa que é outra. O médico perguntou se ele era paciente, se ele era o cliente dele, né? E o menino pensa que ele estava perguntando se ele era paciente, se ele tinha paciência. Pronto. Então, vamos lá ver o que seria homonímia ou homônimos, tá? É justamente isso, minha gente. Vocês viram que aquela palavra, mesmo tendo a mesma escrita, o mesmo som, eles possuíam significados diferentes. Então, a homonímia ou os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas significações diferentes. Quem fala isso é o gramático
Segala, tá? No livro dele de 2008, na gramática dele. Bem, aí eu trouxe a palavra paciente, né? Percebam que são duas palavras, né? São duas palavras que têm a mesma escrita, o mesmo som, mas tem significado diferente, né? Paciente é aquele que é cliente do médico ou aquele que tem paciência, tá? O outro exemplo que a gente pode entender também é da palavra são, né? Que pode ter o significado de sadio, pode ser a forma do verbo ser também, eles são, ou pode ser também o do santo, representando o santo, né? São João, São Pedro, ok? No entanto, as homonímias, vocês viram aí, ó, vejam aqui no significado dela, ó, são as palavras que têm a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Então, é isso aí. Percebam que aço, ela não tem a escrita igual, mas ela tem o som igual, ó, aço e aço. O que muda aí é a escrita, né? Aço com C cedilha significa o substantivo, né? O aço. E aço com dois S é o verbo do verbo assar, né? Eu asso um frango. Então, nós temos aí duas palavras que têm significados diferentes, porém o som é igual, mas a escrita é diferente também, tá bom? Vamos lá. Homônimos. Então, vamos entender. Nós vamos ter tipos de homônimos, tá? Homônimos perfeitos são as palavras que têm a mesma pronúncia e a mesma grafia. Lembrem-se disso, ó. Os homônimos sempre têm sentidos diferentes, sempre têm significado diferente. Então, o que é que a gente vai analisar, observar? Apenas a escrita e o som, tá? Porque o significado sempre vai ser diferente, tá bom? Quando eu tenho palavras que têm o som igual e a escrita igual, ele é chamado de homônimos perfeitos, igual a palavra paciente. Escrita igual, som igual, homônimos perfeitos. Nós vamos ter também a palavra são, que vimos agora, né? Escrita igual, som igual, mas significados diferentes, ok? Nós temos também homônimos homófonos. Eita, Wanda, agora tu complicou tudo. Não, é só observar o prefixo e o sufixo da palavra. Ó. Homo significa único, um, tá? E fonos, som, vem de fonema, som. Então, um som, apenas um som. Então, são palavras, homônimos homófonos, são palavras que têm pronúncias iguais e todo o resto diferente. Qual seria todo o resto? A escrita e o significado, tá bom? A única coisa que ele vai ter de igual é a pronúncia, é o som, os homófonos, ok? Nós temos ainda os homógrafos. Olha aí de novo, ó. Homo significa um, único. Grafos, grafia, tá? Então, uma grafia, uma única grafia. Então, escritas iguais. Então, eu vou ter duas palavras que têm a grafia igual, a escrita igual e todo o resto vai ser diferente. Então, qual é todo o resto? O som e o significado. Vamos ver um a um. Homônimo perfeito, ou chamado também por alguns gramáticos, homófonos homográficos. Eita, é muito nome. Não, minha gente, é só analisar. Ó, homônimo perfeito. Se é perfeito, significa o quê? Que o som e a escrita são iguais. Só o significado que é diferente, tá? Então, som e escrita igual. Essa outra nomenclatura aí que os gramáticos falam é apenas para deixar mais claro, ó. Homófonos e homográficos. Homo significa único, tá? Então, homófonos, único som. Homógrafos,
única grafia. Então, ele está dizendo, ó, são palavras que têm uma única grafia e um único som, ok? Então, duas palavras que têm um único som e uma única grafia, ou seja, sons iguais e grafias iguais, tá? Só o sentido que será diferente. Vamos ver aí o exemplo, ó. A palavra cedo e o advérbio cedo, percebam, cedo e cedo. Outra, manga e manga. Ó, manga parte de uma roupa e manga uma fruta, ok? Ou pode ser ainda, na nossa variação linguística, né? De mangar, de sorrir do outro, né? Ele manga muito da gente. Então, também ainda tem essa possibilidade também. Essa outra palavra aí também com um significado ainda diferente das outras duas. Bem, nós temos ainda, ó, caminha e caminha. Caminha, Vande. Caminha de caminhar, do verbo caminhar, e caminha o diminutivo de cama. Eu tenho uma caminha. A minha caminha é linda, ok? Vamos lá, vamos seguir. Eu até coloquei isso aí, ó, pra gente brincar um pouquinho, ó. Use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Muito bem. Vamos lá. Eu coloquei essa tirinha pra gente entender melhor. Vejam só. O menino tá segurando uma plaquinha. Vendo o pôr do sol. E chega alguém aqui, ó, por trás dele. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí no segundo quadrinho ele vira. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Percebeu? A palavra vendo tem significados diferentes, as duas palavras, só que elas têm escritas iguais e sons iguais, ok? Vamos lá, vamos seguir. Temos outra tirinha aí. Chico, você tá muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Vejam só, ele entendeu tudo errado, né? Mas na verdade é isso. É porque nós temos duas palavras que têm escritas e sons iguais, só que o significado é diferente. Barbeiro, aquele rapaz que corta o cabelo. E temos o barbeiro, que é um besouro que realmente transmite a doença de Chagas, tá? Então, assim, essas duas palavras têm escritas iguais e sons iguais, porém, tem um significado diferente. E por isso ela é homônima perfeita. Olhem aqui, ó, nesse quadrinho amarelo. Pronúncia e grafia iguais, tá bom? Sentidos diferentes. Então, o que Chico Bento ali confundiu é o que normalmente a gente pode confundir se, ao empregar essas palavras, a gente não deixar claro sobre o que a gente está falando, tá bom? Então, homônimos perfeitos, escrita e pronúncia iguais, porém sentidos diferentes, ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Eu retornei ali justamente porque a gente vinha para essa segunda, para não ter confusão, tá? Agora nós vamos ver as homófonas. Ó, prestem atenção na estrutura da palavra. Homófona. Na estrutura, ela me dá a resposta. Homo, igual, fonas, vem de fonema. Então, único som. Então, vão ser palavras que vão ter sons iguais e o resto diferente, ok? Mas elas também são chamadas de homófonos heterográficos, tá? Presta atenção, homófonos, homofonos, sons iguais, né? Heterográficos, o hétero, ele quer dizer diferentes, então diferentes grafias, tá bom? Porque gráfico, ele vem de grafia, então
diferente, grafia. Então, ele está dizendo som igual, escrita diferente e, obviamente, significado diferente. Vamos lá. Então, pronúncias iguais, sentidos e escritas diferentes. Vamos ver os exemplos, ó. Acento e acento. Percebam que o som é igual, porém a escrita é diferente. Nós temos acento com C e acento com 2 S's. Acento com C é o sinal gráfico, aquele sinal que a gente coloca nas palavras para indicar a sílaba tônica. E acento com 2 S's é o lugar onde a gente se assenta. Se assenta, Wande. É isso mesmo, tá vendo? Que o nosso avô não tá errado quando fala assentar. Pois é. Mas isso aí é aula para outro momento. Vamos seguir aqui para não dar confusão. Concerto, concerto. Concerto com C, concerto de música. Isso eu falei até na nossa aula esse ano ainda, né? Que é só tentar memorizar um. Concerto com C, concerto de música. Memorizando você aprende depois, por causa da prática. Concerto com C, concerto de música. Se é concerto de música, obviamente o outro concerto com S vai ser de consertar, tá bom? O ato de consertar. Aí eu coloquei mais uma tirinha para a gente observar esse emprego aí. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Percebam que no primeiro quadrinho ele está falando da cesta, né? Aquele que guarda objetos. Na segunda ele está deitado, né? Com o sapinho dele, ó. O sapinho dele já tá até com as mãozinhas pra cima. Que bonitinho, rapaz. Bem, o que é cesta, tia Vânia? Essa segunda cesta aí eu não tô entendendo, não. Cestas são cochilos, tá? Então, quando ele fala que adoramos cestas, nesse segundo quadrinho, ele tá falando adoramos cochilos, tá? Então, nós temos cesta, que é recipiente onde se guarda ou se usa ou se transportam várias coisas. Cesta começando com S, no meio com S, seria o repouso depois do almoço, nos intervalos de tempo, enfim. É o famoso cochilo. E sexta com X, né? É a redução de sexta-feira, ou feminino de sexto, né? Que é o numeral ordinal relativo a 6, ok? Na outra tirinha, ó. Ônibus tem assento. Perdão. Mônica faz uma pergunta a Cascão, né? Ônibus tem assento? E Cascão olha do lado, vê um ônibus lotado e diz: depende da hora que você toma. E Mônica, olha a cara de Mônica, como se ele não entendeu nada. Na verdade, ela estava querendo saber se a palavra ônibus tinha acento, né? Mas aí o acento, tanto que está escrito ali, é com C. Por quê? Porque acento com C é um sinal gráfico, tá? E o acento com S, com 2 S's, é justamente, principalmente, né, aquele assento, um banco ou uma cadeira, tá? Bem, nesses casos aí, que tá óbvio, né? Percebam, as palavras têm sons iguais. Se tem sons iguais e o resto é tudo diferente, o que é o resto? Escrita e significado. Se elas têm sons iguais, elas são homófonas, ok? Vamos seguir. Homógrafa ou homógrafos heterofônicos. Eita, Wande. Não, já disse, é só analisar a estrutura. O nome parece estranho porque a gente não tem costume de ver. Mas é só analisar a estrutura da palavra que tudo fica mais fácil. Ó, homógrafa ou homógrafas, né? Nós vamos ter aí 2 palavras, ok? Ou mais. Estou dizendo 2, pegando um exemplo simples, né? Mas pode até ter 3, enfim. 2 palavras que têm escrita
igual. E o resto tudo diferente. Qual é o resto? O som e o significado, ok? Vamos ver os exemplos. Eita, danado. Agora. Escritas iguais, sentidos e pronúncias diferentes, como eu já tinha dito. Exemplo. Olho, órgão da visão, e óleo, percebam. Ó, a escrita é igual, mas o som é diferente e o significado também, ó. A escrita é igual, né? Percebam que não tem alteração nenhuma. Mas quando eu pronuncio a primeira palavra, percebam que o O é fechadinho. O som dele é fechado, ó. O, olho. Já na segunda palavra, o O é aberto, ó. Óleo, tá? Então, como ela tem a escrita igual e o resto diferente, ela é homógrafa. Colher e colher, ó, colher, perceba que o som é aberto, colher e colher. Na primeira palavra nós temos o O também aberto e na segunda o som do O é fechado, ó, colher e colher. Palavras com escritas iguais, porém o som e o significado diferentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Começo e começo. Agora a mudança acontece na letra E, no meio da palavra, né, ó. Começo e começo. Começo minhas aulas na segunda-feira. O começo do jogo será às 17 horas. Então percebam que nós temos alteração de som, de significado, mas a escrita é igual. Se a escrita é igual, nós temos homógrafa, ok? Vamos lá. Então vamos praticar um pouquinho, né? Vamos ver se a gente conseguiu realmente entender, porque no dia de hoje foram muitas informações, né? Nós relembramos a questão das variações linguísticas, né? Vimos todos os conceitos de novo, de uma forma mais resumida, obviamente, mas revisamos. E conhecemos agora os homônimos, que também são chamados de homonímia, ok? Vamos lá. As palavras cestas, 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 presente na tirinha, são classificadas como eu posso classificar essas palavras aí? Que tem som igual, ó. Elas três têm sons iguais, ó. Cestas, cestas, cestas. No som não tem alteração nenhuma. Elas têm alteração na escrita e no significado, né? Quando eu tenho sons iguais, eu tenho o quê? Vamos ver? Homônimos, homófonas, né? Homônimas, homófonas. Ó, homo igual, fonas ou fonos, tanto faz, som. Então, sons iguais, ok? Pronúncia igual. Vamos para aqui agora. Levando em consideração o contexto. Então, você vai ter que analisar a frase, ok? Atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. Você vai analisar a frase e vai ver qual é a palavra que está dentro dos parênteses, quais dessas duas palavras está mais correto a ser empregado na frase, ok? Vamos lá? Letra A. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque no adversário, ok? Letra B. O visitante pôs a sela no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. Letra C. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela.
E a letra D, o filme a que assisti pertence à sessão das 10. Eu vou dar a vocês 10 segundos para responderem aí, tá bom? Lembrando, se esse tempo for pouco, não tem problema. Dá uma pausa e depois que conseguir responder, dá o play, tá bom? Vamos lá? Prontinho? Conseguiram? Vamos ver? Vamos lá. A letra A, cheque, né? Porque aí, na verdade, é uma jogada de xadrez, né? Percebam aqui, ó. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque no adversário, né? O cheque mate. Letra B. O visitante pôs a sela no cavalo e despediu-se de todos e seguiu viagem. Que tipo de sela? Sela com C ou sela com S seria essa frase aí? Com S, né? Com S, com certeza. Eita, já ia dar a resposta da outra, olha. Não pode. Vamos lá, deixa eu me conter. Vamos seguir. Letra C. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela. E aí, qual é o tipo de cela? Com C ou com S? Eu acho que essa ficou mais fácil, né? Com C, né? Que significa um quarto pequeno. O filme que assisti pertence à sessão das 10. Que tipo de sessão é essa que vai ser usada aqui? A sessão com 2 S no meio, né? E começando com S também, que indica algo para assistir, tá? Vamos lá. Terceira questão. Classifique em homônimo perfeito, homófonos e homógrafos. Vamos lá? 10 segundos. E aí, conseguiram? Vamos ver? Vamos lá? Seção, que significa repartição, que é o com C cedilha. E seção com 2 S no meio, que significa apresentação. Vamos lá? Homófonas, né? Com certeza são homófonas, que alguns chamam também de homófonos heterográficos. Jogo, competição, e jogo do verbo jogar. E aí, qual seria? Vamos ver? Homógrafas, né? Percebam que a escrita é igual aí, né? Enquanto na letra A os sons eram iguais, na letra B a escrita era igual. Manga parte de uma roupa e manga fruta. E aí, qual seria? Vamos ver? Homônimo perfeito, né? Por que é perfeito? Porque a escrita e o som são iguais, tá bom? Cela com C, pequeno quarto, e cela com S, que é de arreio, né? E aí, qual seria? Também é homófona, né? Percebam que as duas têm sons iguais. Eita, dei a resposta, ó. Acento e acento. A mesma coisa, né? As duas têm sons iguais, portanto, homófonas. Meus amores, eu pesquisei aqui no site Rachacuca esse quiz, tá? Sobre homônimos. Entrem nesse link aí, tá? É um exercício online muito bacana, muito divertido. Entrem aí nesse link, ó, rachacuca.com.br/quiz/ e esse restante aí. Pronto. Digitem isso, entrem nesse link que ele vai encaminhar vocês direto para esse exercício, tá? O que é que você vai fazer? Apenas vai marcar as alternativas. No final do exercício, ele pede para você conferir. Ao conferir, ele vai lhe dar a resposta e você vai conseguir ver quantas alternativas conseguiu acertar, tá? Se vocês forem mal, estudem um pouquinho mais, tá? Assistam ao vídeo novamente, assistam outros vídeos, leiam o livro de vocês, tá? É importante que leiam o livro,
para poder fazerem também esses exercícios, tá certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês façam o exercício do livro 1 de vocês, na página 24 e 25, tá ok? Então, façam esse exercício aí também, que é para ajudar a reforçar tudo que a gente viu na aula de hoje. E se tiverem alguma dúvida ainda sobre língua e linguagem, acessem esses links que estão aqui embaixo, ok? Tá bom, meus amores? Obrigada, espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer os exercícios do livro que eu deixei aqui no final do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma que eu vou ver e depois eu tiro todas as dúvidas. Ou eu produzo um vídeo só tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e fiquem em casa. Beijo!